Fala, debuggers! Tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo? Então, galera, como eu prometi para vocês no último vídeo, falei que o próximo seria mais mão na massa, mais prática, e tá aqui. Hoje é nosso primeiro vídeo aula, realmente prático, e eu vou mostrar para vocês aí algumas coisas sobre o Java. Montei uns tópicos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais serão esses tópicos. Fiquem aí, mas antes eu queria pedir. Aproveitem agora para se inscrever, para curtir. Se puderem, comente e compartilhe, beleza? Não custa nada, é segundos para vocês fazerem isso. E não esqueçam de ativar o sininho também, tá bom? Isso é importante para que vocês sejam notificados nos próximos vídeos e ajuda a engajar o canal aqui, tá bom? E por que eu pedi para vocês fazerem isso agora? Porque eu quero que vocês foquem na nova surpresa do canal, beleza? Então, editor, dá o play na vinheta aí. E aí, galera, o que vocês acharam da vinheta? Coloca no comentário aí, deixa eu ficar sabendo, beleza? Lembrando que essa é só a primeira versão, tá bom? Então, teremos mudanças. Não esqueça que o canal está em constante evolução, tá bom? Então, bora lá para a aula, galera. Esse aqui foi o que eu separei, os tópicos, para nós falarmos hoje. Vou falar um pouquinho sobre classes, métodos, variáveis, tipos primitivo e instância, que é a criação de um objeto, tá? É, a questão da classes aqui começa a entrar um pouquinho em orientação a objeto, mas é bem o básico, é bem o início mesmo, porque classe é uma abstração do mundo real, de um objeto do mundo real. Então começa a entrar um pouquinho, mas é coisa bem básica. Galera, durante as aulas nós vamos ver muita coisa aqui, vocês vão ver ali, notar algumas palavras, algumas instruções que eu não irei abordar aqui, tá bom? Então não esquente nesse começo, tá bom? Foque no que eu estiver falando, só nos tópicos aqui, e mais para frente nós vamos desenrolando esses outros pontos, tá bom? Vamos começar criando um projeto aqui. Eu vou abrir a minha IDE, como eu mostrei para vocês naquele vídeo de apresentação. Eu estou usando o IntelliJ na versão Ultimate. Nada impede que vocês usem uma outra IDE, uma outra versão, tá bom? Então, aqui no IntelliJ, para criar um novo projeto, basta clicar em New Project. Vamos dar um nome para o projeto aqui. Estou sem muitas ideias, então vou colocar programa Java. Mas com o tempo nós vamos melhorando aqui, criando novos programas. Aqui, galera, é importante vocês apontarem para a pasta onde vocês querem que seja criado o projeto. Naquela aula também eu criei uma pasta chamada Workspace e eu aponto para ela aqui, tá bom? Então só preste atenção aí, está apontando para o lugar certo que vocês realmente querem. Eu aconselho criar uma pasta Workspace para vocês utilizar. Quem utilizar Windows pode criar na raiz do C mesmo, tá? E para quem usa Linux, o ideal seria criar dentro do seu usuário, tá? A linguagem aqui, então, nós deixamos Java, a versão do Java 20. Essas duas opções aqui eu vou desmarcar, tá bom? Que eu não quero que ele crie nada para nós aqui por enquanto. Se você deixar isso aqui marcado, ele vai criar algumas coisas ali que nesse momento nós não queremos, tá? Então, pode dar um create. E agora é aguardar um pouquinho. Eu vou acelerar o vídeo, porque nesse momento aqui ele vai indexar e demora um pouquinho aqui, tá bom? Finalizou aqui. Então ele criou aqui para nós, ele criou algumas coisas, tá bom? Esse external libres são algumas bibliotecas do próprio Java, tá? Então não precisamos nos preocupar com ela. O próprio Java, a IDE já controla isso para nós. Isso aqui também é um arquivo da própria IDE, então também não precisamos nos preocupar, essa pasta também. Esse seguinte ignore é sobre o versionamento, tá? Aquela ferramenta Git que eu mostrei anteriormente. Não se preocupem agora, eu vou detalhar um pouquinho, fazer algumas aulas sobre Git, que é importante vocês conhecerem. Hoje não tem como programar sem usar uma ferramenta de versionamento, e a mais utilizada hoje em dia é o Git, então é uma ferramenta que tem que ser aprendida. Uma outra pasta que eu crio aqui, foi criada, que é a principal para nós, é a SRC.
tá? Que é a source, onde fica o nosso código-fonte. Então vamos começar aqui criando uma classe, tá bom? Para isso, vamos dar um botão direito, New, Java Class. Galera, lembra que eu falei para vocês que uma classe é uma representação de um objeto na vida real? Então, se nós quisermos representar qualquer coisa aqui, nós vamos usar uma classe, tá? Aqui vamos começar bem pelo início mesmo, vamos criar um objeto, uma classe chamada pessoa, tá? Então ele vai criar aqui e ele já coloca para você, já coloca o ponto Java. Então essa parte ele facilita muito aqui a ideia para nós, tá? Então essa é a estrutura base de uma classe, tá? Por enquanto esse public não vem ao caso, eu vou explicar isso aqui melhor para vocês lá para frente. O que vocês precisam se atentar aqui é o Java tem algumas palavras reservadas, tá? E o class é uma delas. Então, para você falar para o Java que você quer criar uma classe, você precisa declarar essa palavra, class, que é uma palavra reservada do Java, e informar o nome da sua classe. No caso aqui, pessoa. Lembrando que é comum, nós sempre declaramos classes com a primeira letra maiúscula, tá? Tivesse um outro nome aqui, então, pessoa, estado, vou dar um nome bem aleatório mesmo, tá? Ficaria dessa forma, tá? Então as primeiras letras sempre maiúsculas, tá bom? Aqui ele está reclamando porque o nome do arquivo é um e eu estou colocando o nome da classe com o outro lá, tá? Então a ideia já faz isso para nós, por isso que tá com essa risca vermelha aí. Um ponto aqui, galera, que eu esqueci de falar é que para dar início a uma classe, o escopo dela se inicia ao abrir de uma chave e ela finaliza ao fechar da chave, tá bom? Então você precisa sempre abrir e fechar essas chaves aqui. Então vamos dar um enter aqui. Então essa parte da criação da classe é bem simples, é isso aqui já resolve tudo e já fica bem entendível aqui o que é uma classe. Agora, galera, eu vou falar um pouquinho sobre as variáveis em Java, tá bom? Não me recordo se eu falei isso na última aula, sobre a história do Java, que o Java é fortemente tipado. O que isso significa? Que toda variável em Java tem que ter um tipo. E toda variável tem que ser declarada. Para você fazer essa declaração, você precisa informar o tipo dessa variável e o nome da variável. Em Java, toda instrução que nós damos, para nós indicarmos que ela foi finalizada, que aquela instrução finalizou, nós precisamos colocar um ponto e vírgula, tá bom? Então é isso que indica para o Java que aquela instrução foi finalizada. Então, aqui eu vou passar para vocês os tipos, tá, que nós temos aqui. Vou colocar de cabeça aqui os tipos que eu me recordo, que nós temos como um tipo primitivo. E na sequência eu vou mostrar quais são as diferenças, tá? Então, galera, nós podemos começar aqui com o byte, tá? Ele serve para números inteiros. Na sequência, nós temos o short, que também é para números inteiros. Temos o int, que também é para números inteiros. Temos o long, que também é para números inteiros, tá? Na sequência, números inteiros, galera, são os números naturais que nós temos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, assim por diante, até o infinito. Para os números flutuantes, que são os números com casas decimais, então 1.4, 1.5, 2.3, enfim, nós temos o float, que aí no caso são números flutuantes. Nós temos o double, também para números flutuantes.
Fora esses, nós temos o char, que ele armazena qualquer tipo de caractere, tá? Eu vou mostrar como declarar depois, como atribuir valor a eles, aliás. E aí fica um pouco mais claro para cada um deles, tá bom? E fora isso, por fim, nós temos o boolean. É, isso aqui é uma condição, tá? Vou colocar assim. Esse boolean, ele só recebe dois valores, true ou false, que é verdadeiro ou falso, tá bom? Então, esses são os tipos que nós temos, tá? Eu vou atribuir os valores a eles e vai ficar um pouquinho mais claro. Então, aqui no byte, nós podemos declarar um, por exemplo, 2, aqui nós podemos declarar um 3, aqui podemos declarar um 4. Galera, aqui tem um detalhe que no Java, quando o Java tem por padrão que todas as variáveis inteiros são int, dependendo do seu tamanho. Quando você declara short ou byte e vai até um valor, ele consegue incluir. Mas quando o valor é um pouco maior, ele entende que aquilo ali é um int, tá? Então, para nós informarmos para o compilador Java que essa variável aqui é um long, nós precisamos passar um L, tá bom? Mas por enquanto só aceitem e mais para frente nós vamos detalhando melhor isso, tá? O float é a mesma coisa, tá? Por que que eu falei lá do long? Porque eu sabia que aqui ia dar erro. Então aqui, ó, se nós fizermos um ponto, tá? Vamos seguir a ordem aqui, 5.0, ele dá erro, tá? Por quê? Porque ele não entende que isso aqui é um float, um float. Quando nós indicarmos que isso aqui é um float, nós precisamos passar um F aqui. E aí você consegue informar para o compilador que isso aqui se trata de um float. Porque no Java, todas as variáveis com ponto flutuantes são double, tá? Então aqui é a mesma coisa, nós conseguimos colocar um 6.0. Aqui no caractere nós podemos passar por aspas simples. Então nós conseguimos colocar um C, um A, pode ser letra minúscula, pode ser um ponto, pode ser uma exclamação, uma interrogação, qualquer coisa do tipo, tá bom? Desde que seja um caractere. Nós tentamos colocar qualquer outra coisa aqui, vai dar erro, tá bom? Então não consegue. Os tipos boolean, como eu falei, nós podemos colocar false ou true. No caso aqui, vamos colocar um true. E beleza, galera, aqui estão as variáveis declaradas com seus tipos, tudo corretos, né? E uma atribuição de valor para cada um delas, tá bom? Bem, agora para exemplificar esses pontos aqui, por qual a diferença de um byte, de um short, de um int, de um long, sendo que todos armazenam números inteiros, eu vou criar uma nova classe aqui chamada main, tá bom? Ela não é uma representação de um objeto, é apenas para armazenar um método, que é o método main. Toda aplicação Java precisa de um método main, que é o endpoint principal da aplicação. Então, o Java, na hora de executar o seu projeto, ele vai tentar executar sempre o método main, tá? Que é o ponto inicial da sua aplicação. Então, vamos criar o public static void main. Lembrando, galera, que por enquanto não se preocupem com esses valores aqui que nós não informamos ainda, tá bom? Iremos falar. Mas eu vou falar um pouquinho só da questão aqui do main, tá? Então, o main, ele tem que ter essa estrutura, ele é obrigado a ter essa estrutura. Então, public static void main, você não consegue mudar. E ele tem que receber um array de strings, tá? Aqui, o máximo que você pode fazer é alterar o nome desse argumento. Então, você pode pôr aqui, ó, debugger deb, não terá problema, tá bom? Mas o comum é deixar sempre args. Eu vou imprimir na tela aqui, galera, um- uma informação que vai ficar um pouco mais claro da diferença de um para o outro, tá bom? Lembrando, não se preocupe com essa instrução que eu estou passando aqui, vocês não vão entender por hora, tá bom? Então,
só para ficar um pouco mais claro para vocês do que será feito. Hum, Vou usar uma classe aqui, byte, que me auxilia nessa informação. Beleza? Eu vou copiar essa linha só para aproveitar, não ter que ficar digitando tudo de novo, tá? Então a próxima é o short. Tomar uma digitação aqui. Depois é o integer. Desculpa, galera. Depois é o int. Não quero confundir vocês por hora. Depois nós temos o long. Agora nós temos o float, certo? E nós temos o double. Aqui ele está reclamando porque eu coloquei um D aqui, na verdade precisa ser um app. Tá. Beleza, agora nós temos o char não precisa e nenhum boolean, certo? Então vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Então beleza, galera, vou executar aqui, tá? Ele vai imprimir na tela aqui algumas informações para nós. Galera, só esqueci de um detalhe aqui importantíssimo também, senão vai ficar terrível a visualização. Esse barra N aqui é para pular linha, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, no byte, o menor valor que nós conseguimos colocar, atribuir a ele, a variável do tipo byte, é menos 128. E o maior valor é o 127. Então, se você quiser colocar um valor a uma variável, atribuir um valor a uma variável de 128, você não consegue usar o byte, tá? Você vai ter que usar o short nesse caso. E o short, o mínimo dele, o menor valor, é menos 32.768. E o máximo dele é 32.767, tá? Galera, não vou começar a falar dos números, são gigantes aqui, mas aí para o int nós temos esses valores, o long nós temos esse, o float são esses, então vai de 0 até esses números aqui, e para o double também, nós temos de 0 até esse número gigante que nós temos aqui, tá? Qual a diferença quando usar um, quando usar um outro, né? Se você sabe que o valor que você vai utilizar nunca vai passar de 127, nunca vai ser menor que menos 128, ou seja, nunca vai ser menor ou igual a 100, menos 129, você pode usar um byte. Só tem que garantir que isso nunca irá acontecer, senão você vai ter uma exceção no Java em termos de execução. Tá? É a mesma coisa para os outros. Qual a diferença de usar um ou outro? Espaço e memória, galera. O byte, ele utiliza menos espaço na memória. Um byte equivale a 8 bits. Tá? Então, quando você declara uma variável como byte, ele vai separar 8 bits na memória. O short, ele já ocupa mais. O int, muito mais ainda. O long, piorou. O double, então, nem se fala, tá? Entendeu? Então, essa é a diferença, espaço em memória, beleza? Então, fiquem atentos a isso e tente otimizar o espaço em memória de vocês, porém,
garantindo que isso nunca vai ser um problema na codificação aí do lado de vocês, beleza? Beleza, galera, já passamos aqui pelas classes, pelas variáveis. Falamos um pouquinho de método, né, do método main, mas vamos explicar melhor agora os métodos, tá? Deixa eu só... Falamos de classes, falamos das variáveis, tipos primitivos. Galera, após a edição, eu percebi que o vídeo ficou muito extenso, ficou maior do que eu planejei para esses 4 temas, tá? Então eu decidi dividir em 2 partes. Até aqui teremos a parte 1 e em breve eu postarei a parte 2. Então sigam e acompanhem o canal para que vocês não percam a conclusão desses outros temas na parte 2, tá bom? E vale reforçar aí, não se esqueçam de curtir, de se inscreverem, de comentarem se puderem e, claro, de compartilhar com seus amigos aí, beleza? Valeu, galera, até a próxima, valeu!